Boa tarde, irmãos de fé. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre os lugares do encontro com Cristo. Hoje nós vamos ver o número 255 do documento de Aparecida, que fala sobre a oração. Vamos ouvir o que o número do documento nos diz. A oração pessoal e comunitária é o lugar onde o discípulo, alimentado pela palavra e pela Eucaristia, cultiva uma relação de profunda amizade com Jesus Cristo e procura assumir a vontade do Pai. A oração diária é sinal do primado da graça no caminho do discípulo missionário. Por isso é necessário aprender a orar, voltando sempre a aprender essa arte dos lábios do Mestre. Então, mais um lugar para nós buscarmos fazer essa experiência do encontro com Cristo. Poderíamos citar aqui vários nomes, mas aqui me vem à mente Santo Agostinho, por exemplo, quando ele nos diz que ele buscava fora aquele que estava dentro. Ou seja, ele faz uma experiência profunda de Deus e descobre que no íntimo do seu ser, Deus está presente. Deus está conosco em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida. Um bispo já falecido lá na minha região do Piauí, foi bispo na diocese de Parnaíba, Dom Joaquim Rufino. Lembro, nos nossos primeiros anos de seminário, ele costumava dizer que a oração vale aquele que está rezando. O que ele queria dizer com isso? Destacando, ele estava dando destaque ao valor de cada um de nós. Todos nós, individualmente, nós temos um valor inestimável diante de Deus, né? Deus conhece a cada um de nós pelo nome, conhece a cada um de nós, sabe a quantidade, inclusive, dos cabelos que tem na nossa cabeça. Deus conhece tudo e Deus se interessa por tudo, mas Ele olha para o ser humano de um modo todo especial. Então, quando nós individualmente rezamos a Deus, Deus olha para esta nossa oração de acordo com o valor que cada um de nós temos. Isso no âmbito individual, no âmbito pessoal. Agora, imagine no âmbito comunitário, quando a comunidade se reúne. Se você, individualmente, rezando, já possui um valor inestimável diante de Deus, que dirá quando nós estamos todos juntos, celebrando como comunidade de fé, como paróquia que se reúne para juntos rezar. Por isso que o documento vai nos recordar que a oração pessoal e comunitária é o lugar onde o discípulo, alimentado pela palavra e pela Eucaristia, cultiva uma relação de profunda amizade com Jesus Cristo e procura assumir a vontade de Deus. Ora, a Sagrada Escritura, a liturgia, a Eucaristia como ápice, já são lugares do encontro com Cristo, já são lugares propícios para fazermos essa experiência de Deus. Então, nós que vamos nos alimentando dessa palavra, nos alimentando da Eucaristia, somos fortalecidos muito mais ainda, muito mais fortemente, pela assistência do Espírito Santo, para, no cotidiano da nossa vida, sermos movidos para a oração. Esta oração que procura assumir a vontade do Pai. Na oração, nós encontramos essa fortaleza, essa motivação para buscarmos fazer na nossa vida a vontade do Pai. A oração diária é sinal do primado da graça, ou seja, é sinal de que nós colocamos em primeiro lugar a graça de Deus, que nos vem pelo Espírito Santo, que nos vem pelos sacramentos, que nos vem precisamente também pela oração. A oração diária é sinal do primado da graça no caminho do discipulado missionário, do discípulo missionário. Esse discipulado, você vê que é um caminho, é o itinerário. Por isso, é necessário aprender a orar. Muitas vezes nós imaginamos e pensamos que a oração é só aquilo que a gente repete, aquelas orações decoradas, como nós costumamos dizer. Também são formas de oração, são fórmulas
de oração que estão na tradição da nossa igreja, que nós vamos aprendendo de geração em geração. Aí nós temos o Rosário, temos a Ave Maria, Salve Rainha, o Pai Nosso, o Credo, várias orações que são próprias da devoção popular. Agora, a oração em si não se resume a estas fórmulas construídas pela tradição da igreja. Umas que vêm diretamente da palavra de Deus, outras que são expressão da fé, outras que foram construídas pelos apóstolos, outras foram construídas unindo a mística de santos com trechos da Sagrada Escritura, enfim. Há muitas fórmulas de oração que nós conhecemos muitas delas. Há muitas que estão surgindo agora também que nós nem conhecemos bem. Mas para dizer, existem as fórmulas de oração, orações que nós inclusive podemos decorá-las. Agora, rezar é um diálogo com Deus, é entrar em sintonia com Deus e nós podemos e devemos fazer isso diariamente e em todos os momentos. É bom estar em silêncio, é bom estar num lugar reservado, num lugar silencioso para entrarmos em oração. Mas não necessariamente nós precisamos estar nesses locais para fazermos a nossa prática de oração diária. Lá, fazendo o café da manhã, eu posso estar rezando, varrendo a casa, eu posso estar buscando essa intimidade com Deus, se eu aproveito essas oportunidades e esses momentos para oferecer por alguém, para dedicar esse pequeno sacrifício por alguém que esteja necessitando da nossa oração. E quantas pessoas nos pedem orações? Então, cada um desses momentos podem se transformar em oração se eu aproveito esse momento para colocar uma mística por trás deles, né? Eu vou lá no ônibus, estou lá deslocando do trabalho para casa ou de casa para o trabalho. Eu posso ir com o texto na mão rezando, como também eu posso ir em sintonia com Deus para o meu trabalho e continuar quando chego no meu trabalho e seguir o dia inteiro mantendo esta sintonia com Deus. Se eu estou cotidianamente em sintonia com Deus, então eu estou rezando. Isso não quer dizer que eu não preciso mais rezar aquelas orações que nós estamos acostumados, ou as orações decoradas. É uma e outra coisa. Cada momento tem a sua oração. Quando nós rezamos pessoalmente, individualmente, muitas vezes as orações decoradas não têm muito sentido, porque você pode dialogar com as suas próprias palavras. Agora, quando nós estamos juntos, em comunidade, é muito louvável que a gente reze uma oração que todos saibam, né? Por isso as orações decoradas também têm o seu lugar, também têm o seu momento. E um momento muito propício para rezarmos Salve Rainha, o Pai Nosso, o Terço, ou tantas outras orações que nós conhecemos, seja no momento lá onde nós estamos juntos com outras pessoas. Muitas vezes, se você fica falando espontaneamente uma oração, às vezes a gente nem se entende bem, né? Quando nós sabemos aquele que vai ser rezado, quando nós conhecemos de ouvido já estas orações, fica mais fácil fazermos uma oração em comum. Agora, cotidianamente nós devemos rezar e não devemos nos esquecer jamais daquelas práticas antigas dos padres do deserto. Os padres do deserto, eles chamavam a oração de oração do coração. Eles aprendiam pequenos versículos dos salmos ou até mesmo das Sagradas Escrituras e iam repetindo mentalmente durante todo o dia, né? E assim era o jeito que eles encontravam para estar sempre em sintonia com Deus. Um exemplo dessas orações dos padres do deserto nós encontramos naquele livro muito famoso, ainda hoje muito divulgado nas livrarias católicas, O Peregrino Russo. Quem nunca leu, é uma boa oportunidade para você buscar agora esse livro que tem como título O Peregrino Russo, e lá você vai ver a riqueza que é a oração do coração, essa oração cotidiana. Eles iam durante o dia repetindo, por exemplo, Senhor, tende piedade de mim. Senhor, tende piedade de mim. Senhor, tende piedade de mim. E eles iam fazendo isso mentalmente. Por que se chamava a oração do coração? Porque, segundo a espiritualidade dos padres do deserto, eles diziam que quando você não estava mais consciente,
quando você estava, por exemplo, dormindo, o seu coração ia rezar por você, né? Quando as suas palavras não tivessem mais sendo repetidas pela sua boca, as batidas do seu coração iriam repetir essa oração. E também tinha a preocupação de que aquilo que você dizia com os seus lábios, ou aquilo que você mentalmente ia rezando, deveria estar em sintonia com essas batidas do seu coração. Outra oração também muito interessante era simplesmente repetir Jesus Cristo. Jesus, que é a expressão do humano, e Cristo, que é a expressão do divino, nós poderíamos unir essa oração à nossa respiração. Quando nós inspirássemos, nós diríamos Cristo. E expirando, dizíamos Jesus, para lembrar da grandiosidade da divindade de Deus e também do abaixamento, da kenosis de Jesus Cristo. O que é kenosis? É esse abaixamento. Deus que se faz homem, Deus que se faz humano. Então, Cristo, Jesus. Cristo, Jesus. Então você une o seu corpo com aquilo que você diz com os seus lábios. E quando você se desconcentrar, quando você até mesmo estiver dormindo, o seu corpo vai rezar também por você. É uma fórmula, é uma espiritualidade. Mas também colocar nas pequenas coisas do dia a dia, no seu trabalho, na sua dedicação de cada dia, nas suas pequenas atividades. Colocar uma intenção, lembrar de Deus sempre e fazer com que o seu trabalho, as suas atividades do dia a dia se transformem em oração, e aí você vai estar construindo ou se estabelecendo um novo lugar, e um lugar muito propício para fazer esse encontro com Cristo. Só para que a gente recorde, desde o começo dessas meditações nós estamos vendo esses lugares do encontro com Cristo, e a partir do número 246 nós tivemos a igreja como nossa casa, a Sagrada Escritura como lugar do encontro com Cristo, a leitura orante dessa mesma Sagrada Escritura, a Sagrada Liturgia de um modo geral, a Santíssima Eucaristia, o sacramento da reconciliação e, nesse nosso vídeo de hoje, falamos sobre a oração pessoal e comunitária. Já passei aqui do tempo que geralmente eu gosto de fazer 10 minutos, mas já me estendi, então vamos deixar para amanhã o número 256, onde vai falar do amor fraterno entre nós. Até lá, aproveite os nossos vídeos, ajude a divulgar, compartilhe com os seus amigos, e se você ainda não é inscrito, se você está vendo esse vídeo hoje pela primeira vez, aproveite para ver os vídeos anteriores e se inscreva no nosso canal. Até mais!